Olá, meu nome é Ricardo Krause, eu sou psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Sou o atual presidente da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, ABNEP. E é um grande prazer estar aqui para dar a aula inaugural desse curso de atualização em psicofarmacologia da infância e da adolescência. O tema que eu vou abordar hoje são os aspectos históricos da psicofarmacologia da infância. Por que a gente começa um curso de psicofarmacologia falando de história? Porque a história possibilita que a gente se localize, que a gente se identifique, que a gente entenda de que maneira nós fazemos parte de um processo, de que maneira nós chegamos até aqui, nós chegamos à situação atual, como é essa situação atual, em que fontes ela bebe, porque isso vai qualificar a nossa possibilidade de intervenção. Isso vai possibilitar, talvez, o grande objetivo desse curso, que é desenvolver e aprofundar a arte de medicar. A arte de medicar inclui também a arte de saber quando não medicar. Isso a gente vai entender por quê. Qual é a arte de medicar? Primeiro, o que a gente vai medicar, o que a gente precisa medicar ou não? A gente vai medicar quando a criança apresentar um transtorno, ou seja, quando a criança e o adolescente apresentam algum quadro patológico, algum problema emocional ou comportamental que vai afetar essa criança no seu ambiente familiar, na sua relação com seus amigos, com seus pares, ou no ambiente escolar, ou no ambiente escolar. Então, para você medicar, para você intervir, em primeiro lugar, nós precisamos ter um transtorno, algum comprometimento significativo. Por quanto tempo medicar? Há determinadas situações em que você precisa fazer intervenções bastante pontuais. Há outros quadros em que você precisa medicar a criança e o adolescente por um tempo prolongado. Para isso, você tem que levar em consideração que estamos lidando com um organismo em formação, que alguns remédios têm alguns efeitos colaterais que podem prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Um bom exemplo é o cuidado necessário com o uso do divalproato em meninas, pelo risco do desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. As interações medicamentosas. Quando você está programando uma intervenção de longo prazo, você tem que considerar, por exemplo, que o uso da oxcarbazepina vai reduzir a ação dos medicamentos contraceptivos. Talvez o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes é o terceiro item, para quem medicar. O nosso principal objetivo é cuidar dos interesses de crianças e adolescentes. Para isso, a gente tem que ter a preocupação em estar defendendo os seus interesses. A gente tem que ter a preocupação em atender às necessidades e às demandas da criança e do adolescente e não de quem paga a nossa consulta. Porque muitas vezes os pais têm um viés ideológico que vai comprometer ou vai procurar mandar no tratamento. Pais com pouca tolerância ou com pouca disponibilidade para os filhos vão ter um padrão de interação extremamente comprometido, com baixíssima tolerância a qualquer tipo de reivindicação ou de comportamento mais opositor. E aí é um grande risco, aí é o momento da gente poder fazer a avaliação da necessidade ou não de se entrar com o medicamento. O quanto medicar? É a questão da dosimetria. Quando você está medicando alguém, você não pode estar resolvendo uma situação e atrapalhando outra. Então, por exemplo, uma criança com um perfil mais irritadiço, com um perfil mais agressivo, você entra com um determinado tipo de medicação e ela fica absolutamente calma, absolutamente tranquila, tão calma e tão tranquila que ela dorme e não assiste aula e não participa da vida. Então, toda a intervenção deve focar no maior interesse da criança, na sua reinserção
social. Um outro ponto a ser considerado: se a criança está e o adolescente está em uma terapia, algum nível de ansiedade é necessário para que a terapia possa funcionar. Para que a terapia cognitivo-comportamental é um tipo de abordagem que pressupõe algum nível de ansiedade para você poder fazer algum tipo de intervenção. E por fim, só medicar, dificilmente, não só na psiquiatria da infância, bem como na psiquiatria, o remédio vai dar conta de tudo. A ideia é você conhecer os medicamentos, mas principalmente conhecer o quadro patológico, o diagnóstico como um todo e ver quais são todas as possibilidades terapêuticas possíveis para esse determinado quadro, para essa determinada situação que está atrapalhando a vida. Então, é uma psicoterapia que vai ser feita junto? Que tipo de psicoterapia? A qual tipo de intervenção? Antes da psicoterapia, uma abordagem com fonoaudiólogo, uma avaliação de um psicomotricista, enfim. Trabalhar com criança pressupõe exatamente essa visão de conjunto. Se você está fazendo esse curso, você é um psiquiatra da infância e adolescência que está querendo se atualizar, é um psiquiatra de adultos que conscientemente entendeu que criança não é adulto em miniatura e você vai querer saber como medicar. É um neuropediatra que quer se aprofundar na questão da psicofarmacologia, ou é um pediatra, um ebiatra, alguém interessado, um médico da família, alguém que queira saber a melhor maneira de abordar medicamentosamente crianças e adolescentes. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Agora, você é médico e, sendo médico, no momento da sua formatura, você fez o juramento de Hipócrates. E nesse juramento, o primeiro princípio, primo non nocere, em primeiro lugar, não prejudicar, em primeiro lugar, não fazer mal, né? Vamos pensar isso, vamos pensar o zeitgeist do momento. Zeitgeist é um conceito que fala do espírito de uma época, da cultura de uma época. Então nós estamos numa situação, num momento, nós vivemos historicamente um quadro, uma situação em que nunca tantas crianças foram diagnosticadas, tantas crianças e adolescentes receberam algum tipo de diagnóstico, tantas crianças e adolescentes receberam algum tipo de diagnóstico, tantas crianças e adolescentes foram prescritas ou estão em uso de psicofármacos, tantos eventos sobre tratamentos em saúde mental da infância e adolescência ocorreram e ocorrem, e como uma consequência direta disso, nunca houve tanta discussão em cima da medicação de crianças e adolescentes, com todos os lados, numa polarização muito franca, muito evidente, né? Então, numa mídia social perto de você, você certamente já viu, já ouviu, já participou de discussões que envolvem um dos lados que diz que nada precisa ser medicado, que tudo é uma parte normal do desenvolvimento infantil, que, por exemplo, o autismo é um jeito de ser, que não precisa de nenhuma intervenção médica ou psicológica. Também que nós, médicos, seríamos funcionários lacaios, mandados pelos laboratórios, que então nós inventamos doenças para vender remédio, né? E nós criamos diagnósticos para aumentar o lucro dos laboratórios. E em casos específicos nós estaríamos fazendo uso, quem nunca viu sobre a droga da obediência, a droga da inteligência, nós estaríamos privando a infância e adolescência da sua espontaneidade através de medicamentos que tornaria todas as crianças, e adolescentes absolutamente calmos, quietos e colaborativos com seus pais. No outro polo dessa situação, nós vamos ter aqueles que defendem que para tudo tem remédio, literalmente. Então, qualquer tristeza, qualquer desatenção, qualquer ansiedade, qualquer ruptura com o namorado, qualquer tristeza pela perda de alguém importante, merece e deve ser medicado. Então,
dentro desses polos, nós vamos ter o bom senso. Dentro desses polos, a gente vai trazer, procurar entender essa situação, procurar entender esse momento, né? E de que maneira atuar da forma mais racional, mais eficaz e mais efetiva. Sem dúvida nenhuma, a partir do final dos anos 90 e do início do século XXI, a psiquiatria da infância tornou-se uma especialidade médica definitivamente pop, definitivamente popular, presente nas mais diversas mídias. Então você tem revistas de alcance geral, revistas não especializadas, que ficam discutindo a questão do autismo, a questão da bipolaridade, a questão do bullying, enfim. Isso fala de um momento em que esses temas estão no dia a dia da população em geral. Esse é um tema que acomete, né? A gente pode pensar, então, assim como os diagnósticos têm uma nova função de justificar falhas, de justificar incapacidades, os medicamentos também começam a ter uma nova função. Os medicamentos não entram necessariamente para remediar uma coisa. Muitas vezes os remédios estão sendo usados para otimizar determinadas funções, o que é um equívoco perigoso a ser refletido. Há muito pouco tempo atrás, eram pouquíssimos os especialistas, os psiquiatras da infância e adolescência. Hoje você vê uma grande onda de cursos de formação, de especialização, mostrando que essa questão é uma questão que mercadologicamente está fazendo algum sentido. Em que quando você começa a ter uma especialidade que começa a crescer exponencialmente, os seus membros, os seus especialistas, é porque está havendo uma demanda de mercado, uma demanda na população desse tipo de intervenção. Então, há pouco tempo atrás, questões emocionais ou comportamentais de crianças e adolescentes eram tratados basicamente por psicanalistas, em geral psicólogos de formação psicanalítica, que era o tipo do conhecimento prevalente na época, até um pouco depois da modificação dos sistemas. Quando o quadro era muito grave, quando o quadro era de uma agitação, de uma alteração de comportamento muito séria, essa criança era vista por um psiquiatra de adultos, mas basicamente era vista por neuropediatras que faziam um tipo determinado de intervenção para conter esse tipo de quadro mais agudo. O fato é que a base teórica das patologias da infância e adolescência era muito frágil, porque a base anterior era extremamente determinada e influenciada pelos parâmetros, pela maneira de pensar da psicanálise, né? Senta que lá vem a história. A medicina em geral e a psiquiatria em particular, ela oscila no que a gente vai chamar de um eixo hipocrático-galênico. Então, historicamente, nós vamos ter períodos mais hipocráticos, períodos mais filosóficos, mais subjetivos. O final do século XIX, início e boa parte do século XX, foi um período francamente hipocrático. Foi um período em que houve o predomínio da psicanálise como maneira de entendimento, de visão do mundo. Isso vai ser modificado em 1979 e 1980, quando é lançado o DSM-3. DSM são os sistemas classificatórios americanos. Até então, a visão psicanalítica predominava. O que aconteceu foi que, no final dos anos 60 e início dos anos 70, houve um grande desenvolvimento de medicamentos, houve o desenvolvimento de medicamentos mais específicos, houve uma grande evolução na questão de neuroimagem. A partir do momento que você consegue, com um aparelho de ressonância magnética funcional, identificar a partir do consumo de oxigênio e de glicose um momento em que o fenômeno está ocorrendo no cérebro, você consegue localizar os principais eventos, você consegue localizar os circuitos e os processos envolvidos nas mais diversas situações. O DSM-3 também trazia todo um novo
critério de verificação de cientificidade, em que, como uma coisa científica, precisa ser comprovada e precisa ser reproduzida. Para isso você tem que ter critérios, você tem escalas de avaliação, você tem escalas de acompanhamento, você tem protocolos que vão refletir uma situação de um diagnóstico aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Isso implica em toda uma diferença e vai ter reflexos no que a gente vai chamar da década do cérebro. A última década do século XX foi chamada a década do cérebro porque houve um grande movimento que ainda existe até hoje de se buscar dentro da psiquiatria um quadro, as bases, os marcadores biológicos dos principais acometimentos comportamentais e emocionais. Todas as outras especialidades têm marcadores biológicos, coisas identificáveis, coisas que permitiriam que a gente chamasse um determinado quadro de doença, porque a gente saberia o que estaria causando e o que estaria provocando e a evolução natural. Nós não temos isso até hoje. Até hoje, já houve até uma modificação do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que não trabalha mais com os critérios do DSM e está preferindo trabalhar com a RDoC, Research Domain Criteria, na busca de um sistema de classificatório mais cientificamente, mais biologicamente marcado. O que vai acontecer também nos anos 90 e vai fazer toda uma diferença é que começou a se estudar a doença, começou a se estudar as patologias sob um novo ângulo. E os principais e mais interessantes estudos eram estudos longitudinais. Quando esses estudos longitudinais eram feitos, ou seja, você não se baseia num corte transversal, no sintoma que está se apresentando no aqui e no agora, você não se baseia num corte transversal, no sintoma que está se apresentando no aqui e agora, você faz uma avaliação longitudinal da história do sintoma, da história dos quadros, os primeiros sintomas quando surgiram. Quando isso foi feito, principalmente num estudo histórico com grande número de pessoas avaliadas, um estudo da Universidade de Harvard sobre polaridade, o que se verificou é que muitos adultos com transtorno de humor bipolar referiam os seus sintomas como surgindo antes dos 15 anos de idade e alguns deles falavam de sintomas surgindo até antes dos 10 anos de idade. Isso abriu o caminho para um tipo específico de investigação. Essa investigação teve vários desdobramentos, mas um deles em especial começou a associar crianças com déficit de atenção a crianças com um comportamento mais explosivo. Então, se você tinha problemas de atenção, problemas de hiperatividade principalmente, e comportamento explosivo e tântrums comportamentais, isso passou a ser reconhecido como os sintomas necessários e suficientes para se dar um diagnóstico de transtorno do humor bipolar. Com isso, nós tivemos uma variação em uma patologia que antes acometia 0,7% da população infantil, passou em 10 anos a acometer 5,2% da população infantil. E aí começou a se prestar atenção, começou até você ter que modificar, então você tinha a bipolaridade do espectro restrito e do espectro amplo, da apresentação restrita e da apresentação ampla. Então, porque chegou a um determinado ponto que qualquer explosão comportamental aparecia ou era diagnosticada como bipolaridade e era tratada como bipolaridade. Quando esses critérios foram revistos, quando essa epidemia diagnóstica foi detectada, a partir de 2012, quando o lançamento do DSM-5, um grande número de crianças equivocadamente diagnosticada com transtorno de humor bipolar foi alocada, né,
no transtorno disruptivo da desregulação do humor. Por quê? Observou-se que essas crianças, longitudinalmente, isso foi um brilhante trabalho do professor Boris Birmaier, essas crianças não evoluíam para um quadro de bipolaridade, mas sim de depressão. Isso fez toda a diferença. Um dos grandes achados, um dos grandes avanços do DSM-3 foi uma maneira diferente de se ver as patologias mentais de uma maneira geral. Foi a introdução do sistema multiaxial. Então você tinha a doença propriamente dita, que era o eixo 1. No eixo 2, as condições o nível de inteligência e as condições de personalidade que poderiam modificar, poderiam alterar a apresentação dessa doença. No eixo 3, você teria condições clínicas que, associadas a essa doença do eixo 1 e com alterações do eixo 2, poderiam simular alterações críticas. Exemplo, problemas de tireoide, problemas de glicemia, enfim, quadros orgânicos que poderiam também alterar ou complicar a apresentação ou interferir na escolha de medicamento. E no eixo 5, nós teríamos a avaliação global do funcionamento. O quanto a pessoa funcionava bem ou não, independente dos sintomas e da gravidade dos sintomas que tinha. Era exatamente esse eixo 5 que ia definir se era ou não um transtorno. Se a pessoa tivesse, podia ter os sintomas que tivesse, mas se conseguisse levar bem a vida, aquilo não seria necessariamente um transtorno. Não sei se vocês repararam, mas eu propositalmente pulei o eixo 4. Por quê? Porque o eixo 4 é o eixo mais importante. E em psiquiatria da infância e adolescência, como nós vamos ver, é um eixo que talvez seja mais importante até que o eixo 1, porque ele vai definir se o eixo 1 é ou não uma doença. O eixo 4 era um eixo voltado ao entendimento, à compreensão, ao estudo do ambiente no entorno da criança. É um estudo sobre como é a família dessa criança, como é a escola dessa criança. São pais que estão presentes, mas não participam do crescimento, são pais atenciosos, são pais invasivos, são pais violentos, são pais abusivos. Você tem uma escola suportiva, na ausência de pais da escola, você tem outros adultos que são capazes de dar suporte a essa criança. Então você tinha toda uma visão ambiental. É exatamente na questão do que é ambiental e do que não é ambiental que residem os extremos. Então, no início, na época do predomínio da psicanálise, você tinha inteiramente o ambiente determinando todo tipo de patologia. Então você tinha quadros como autismo e esquizofrenia que eram determinados pela ação dos pais. No caso do autismo, o Léo Kanner falava de uma mãe geladeira. No caso da esquizofrenia, você tinha a figura da mãe esquizofrenogênica. Até Daniel Goleman, que é um autor especializado em detectar essas questões psicológicas e psicodinâmicas de uma forma mais científica, num livro de 1996, Inteligência Emocional, mas que foi reeditado e revisto em 2012, descreve quadros de síndrome de Asperger como uma deficiência de educação social. O que aconteceu foi que, a partir desses anos 90, a partir dessa mudança, dessa virada, a gente saiu de uma situação em que o ambiente determinava absolutamente tudo, para uma situação em que só as ocorrências internas teriam alguma influência. A visão da criança e do que acontecia com a criança a partir de um ponto de vista bioquímico. Então foi de um ponto ao outro. O externo passou a não contar. O que estava importando e determinando determinados quadros, determinado tipo de afecção, era se ela tinha, eram os neurotransmissores, o equilíbrio entre os neurotransmissores, a ação de dopamina, serotonina e outros elementos e outros circuitos envolvidos, né? Só que enquanto isso, o mundo seguia seu caminho, né? O que a gente vai observar? Primeiro, há uma mudança, e aqui no Brasil isso é muito acentuado,
das configurações de urbanização, das configurações de empregabilidade. Você vai ter uma situação em que, no final dos anos 50 e início dos anos 60, você tem uma população 25% urbana, 75% rural. Isso começa a se inverter e hoje em dia nós temos esse número totalmente invertido. Isso fala de uma mudança nas relações familiares. No ambiente rural, as pessoas são mais conhecidas. Os pais têm um tempo diferente de convivência e, na ausência desses pais, essa criança, esse adolescente era criado pelos avós ou pelos tios que estivessem presentes. É nesse momento que a família vai para a cidade, ela começa a ficar menos numerosa e começa a ficar mais sozinha. É nesse momento, por exemplo, que as crianças começam a chamar o professor de tio ou de tia, talvez numa tentativa inconsciente de reconstruir essa família que foi desmantelada com a vinda na cidade. O desenvolvimento de novas tecnologias também vai modificar os aspectos da empregabilidade. Novas profissões surgem, começa a haver um número significativo de desemprego que só vem se acentuando ultimamente. Em busca de um mercado consumidor mais qualificado, a gente vai ter, no pós-guerra imediato, o início efetivo de uma alfabetização universal. E na virada dos anos 50 para os anos 60, o mundo vira de cabeça para baixo. Aquela colocação, aquela ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar definitivamente aconteceu. Você vai ter uma modificação total nos sistemas de crença. Você não tem mais nenhuma verdade que possa ser considerada absoluta. Você vai poder verificar, você vai observar o surgimento de novos protagonistas e na alteração do seu papel social e do seu papel dentro da família, né, dos antigos senhores da razão, do senhor meu pai, do senhor meu marido. Você vai ter uma mulher cada vez mais atuante no mercado de trabalho, e aí que a gente está falando de mulheres de classe média, mulheres em papel de decisão. A mulher começa a entrar no mercado de trabalho maciçamente na Revolução Industrial. E a mulher aqui, isso aqui já é um desdobramento das mulheres que começaram a trabalhar quando seus maridos foram para a guerra. Você vai ter movimentos de descolonização. Com esses movimentos de descolonização começa a surgir a tática de guerrilha e começa a se ampliar os instrumentos de terrorismo. Começa a se ampliar a produção de armas leves, que hoje em dia a gente vai ver com grande destaque nesses episódios de escolas de massacre em escolas perpetrados por alunos ou por ex-alunos. Você tem um movimento dos direitos civis, você vai ter também, a partir de 1967, quando você tem o movimento de Stonewall, o surgimento de um poder diferenciado dos homossexuais, que em 1973 conseguem eliminar da classificação da Associação Americana e posteriormente na classificação do DSM a homossexualidade como patologia e virar um grande grupo de atuação, um grande grupo de influência.